Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando nesta quinta-feira, dia da Eucaristia, a memória dos mártires São Roque González, Afonso João del Castillo. Ambos deram suas vidas, derramaram seu sangue por amor àquilo que acreditavam, convicção mais profunda da sua fé. Que nós possamos também pedir sua intercessão, a intercessão de ambos, para que a Igreja, para que cada um de nós possamos corajosamente dar a nossa vida pelos valores do Evangelho, por Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, vamos refletir brevemente o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta quinta-feira. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 19, do versículo 41 ao versículo 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e seus filhos, e não deixarão a ti pedra sobre pedra, porque tu não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, nós encontramos Jesus nos evangelhos de terça e quarta em Jericó. E o Evangelho de Lucas, a sua moldura, coloca Jesus num caminho constante a Jerusalém, cumprindo o projeto do Pai, aonde ele iria dar a sua vida, consumar então a sua entrega por cada um de nós. Irmãos e irmãs, esse itinerário não é um itinerário geográfico, mas marca o itinerário da nossa própria vida, da nossa existência. Nós também somos chamados a ir com Jesus para Jerusalém, ou seja, cada vez mais, assumindo conscientemente as consequências do que significa seguir Jesus, que não é apenas participar dos momentos de milagres, de graça, de bênçãos, mas também pagar o preço de dar a vida, de assumir a cruz de cada dia, as renúncias, as perseguições. Tudo isso faz parte desse itinerário de fé, dessa subida para Jerusalém, do nosso percurso existencial. Interessante nesse evangelho, dentre tantas riquezas que podemos tirar, é que quando Jesus chega diante da cidade, ele então começa a chorar. Muito interessante é que Jesus aqui cumpre aquilo mesmo que ele falou: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Felizes os que choram. Mas como pode parecer paradoxal, como que é feliz alguém que chora? A diferença é que Jesus chora como aquele que ama. Irmãos e irmãs, na nossa vida nós também encontramos vários motivos para chorar. Quem sabe você hoje está com o seu coração triste e está chorando. A forma como nós nos posicionamos diante dessas situações que desagrada, muitas vezes, no caso de Jesus, era a indiferença religiosa de Jerusalém, mas no meu e no seu caso, hoje, concretamente, pode ser uma indiferença familiar, pode ser várias situações cotidianas que fazem-nos chorar. Muitas vezes esse choro não tem um sentido porque nós não choramos como Jesus chorou, como aquele que ama. Quando nós choramos como quem ama, o nosso choro tem um significado e um sentido redentor na nossa vida, que nos traz uma certa alegria. Alegria desconhecida para o mundo, mas alegria que Jesus garantiu nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram. Como você está chorando? Como aquele que está odiando? Ou como aquele que está amando? Se você sofreu uma dificuldade, se você sofreu uma traição, se você
recebeu a indiferença de alguém. Chore, mas chore como aquele que ama, para que o seu choro possa te converter, te fazer melhor, para que o seu choro tenha um sentido redentor na sua vida. Jesus, nesse evangelho, nos ensina, dentre muitas lições, a forma como nós devemos chorar as dificuldades da nossa vida. Por intercessão da nossa bem-aventurada Virgem Maria Imaculada Conceição, ela que também chorou, mas que nunca perdeu a doçura no coração. Chore, meu irmão, as dificuldades, mas nunca perca a capacidade de amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A benção, ó Virgem Mãe, penhor seguro